Nem todo herói brilha. Alguns sangram por dentro, caminham sozinhos e lutam contra monstros que ninguém vê. Hércules não é apenas o homem mais forte da mitologia. Ele é aquele que carrega nas costas a dor de um erro, a memória de uma tragédia e o silêncio de quem nunca pediu aplausos. Essa é a história de alguém que lutou mais contra si mesmo do que contra as feras que enfrentou. Se essa jornada tocar o seu coração, deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários. A verdadeira força não grita, ela resiste. Hércules nasceu de um encontro que nunca deveria ter acontecido. Um deus desceu à terra disfarçado, como tantos faziam, e enganou uma mulher mortal, com promessas e aparência. Dessa união forçada, veio ao mundo uma criança extraordinária, marcada desde o primeiro suspiro. Chamavam-no de semideus, filho de Zeus, herdeiro de uma força que nenhum humano jamais possuíra. Mas ninguém perguntava o que ele sentia. A fama chegou antes da fala. Desde pequeno, todos queriam ver a força, nunca o menino. Diante dos olhos do povo, ele era um sinal de glória divina. Diante da deusa Hera, esposa traída de Zeus, ele era apenas um lembrete vivo da humilhação. E por isso, desde cedo, ela o odiava. Mandou serpentes ao berço ainda na madrugada, mas a criança não chorou. Em vez disso, segurou os monstros com as mãos e os esmagou sem saber que, ao fazer isso, selava seu destino. A partir dali, ele não seria mais um menino. Seria apenas aquilo que todos viam: força, nunca afeto, nunca dúvida, nunca fraqueza. Quando cresceu, a fama já corria na frente. Ele vencia, lutava, caçava, era celebrado. Mas por dentro, algo ficava vazio. Porque onde os outros viam um dom, ele sentia um fardo. Ele não sabia amar com leveza, nem viver sem tensão. A força, que tantos invejavam, era também um muro entre ele e qualquer simplicidade. E como todo muro, um dia, isso ruiria. Dizem que os deuses jogam com os homens, mas às vezes eles os destroem. Hera, movida por ódio e orgulho, não queria a morte de Hércules. Ela queria vê-lo destruído por si mesmo, e foi o que fez. Enviou sobre ele um acesso de loucura que o arrancou de si. Por horas, ele não era mais Hércules, era o vazio, a sombra, o caos. Em transe, viu inimigos onde estavam os seus. E no centro da casa, entre paredes familiares, ele tomou nas mãos a espada. Quando voltou a si, o chão estava manchado. Seus filhos jaziam mortos, e sua esposa, Megara, silenciosa e fria. Nenhuma batalha, nenhum monstro, nenhum labirinto seria mais cruel do que aquela sala. Porque pela primeira vez, ele não foi o herói, foi o próprio monstro. Os deuses se calaram. O povo recuou. E Hércules, o mais forte dos homens, caiu de joelhos. Pediu a morte, mas não recebeu. Em vez disso, veio um veredito estranho. Ele viveria, mas teria que servir, não a um deus, nem a um rei justo, mas a Euristeu, um tirano fraco que o odiava. E foi este homem que lhe impôs a sentença: 12 trabalhos, 12 desafios impossíveis, cada um uma prova, cada um castigo. Mas Hércules aceitou. Porque naquele momento, a força não era sua identidade, era sua penitência. E ele entendeu que carregar a culpa seria mais pesado do que carregar o mundo. O primeiro trabalho parecia simples: matar um leão. Mas não era um leão qualquer. A fera de Nemeia tinha a pele impenetrável, os olhos de pedra e uma fúria que fazia os soldados fugirem antes mesmo de sacarem suas espadas. Hércules partiu sozinho. Levava um arco, uma espada, uma clava, mas no fundo o que carregava era a vergonha e um desejo silencioso de que talvez o monstro vencesse e tudo acabasse ali. Quando chegou à caverna onde a criatura se escondia, o céu estava cinza, como se até o dia evitasse testemunhar o confronto.
O leão rugiu, não com medo, mas com reconhecimento. Como se soubesse que ali estava outro monstro. A flecha não atravessou, a espada quebrou, a clava rachou. Restavam apenas os braços. Hércules lutou com o corpo, com o peso, com a carne. Foi uma batalha silenciosa, sem plateia, sem louvores. Quando enfim venceu, não gritou. Apenas sentou sobre a rocha, arfando como um animal exausto, olhando para o corpo sem vida da besta. A pele do leão, mais tarde, virou seu manto. Não como ornamento, mas como escudo. Ele vestiu o que derrotou, talvez para lembrar a si mesmo que a fúria precisa ser contida, que a força, quando descontrolada, não distingue entre o bem e o mal. O povo celebrou. O rei anotou o feito, mas Hércules sabia. Aquilo não era uma glória, era apenas o primeiro passo num caminho que ele não escolheu. O segundo trabalho era mais cruel. A Hidra de Lerna vivia num pântano, e não era apenas um monstro de muitas cabeças, era um símbolo de tudo que se multiplicava quando se tentava destruir. Cada cabeça cortada dava lugar a duas. Cada golpe gerava mais dor. Hércules sabia que não bastava força. Era preciso método. Mas ele era um guerreiro, não um estrategista. E pela primeira vez pediu ajuda. Iolau, seu sobrinho, foi com ele. O pântano era denso, sufocante. O ar parecia carregar os lamentos de todos que tentaram e falharam. Quando a Hidra surgiu, ela era maior do que diziam. Os olhos brilhavam em verde. O corpo se arrastava como fumaça viva. Hércules atacou. Cortou uma cabeça, nasceram duas. Cortou outra, nasceram mais. Quanto mais lutava, mais preso ficava. Era como enfrentar a própria culpa. Quanto mais tentava se libertar, mais fundo afundava. Iolau, com fogo, queimou os pescoços para que não renascessem. Só então conseguiram vencer, mas não houve vitória no rosto de Hércules, apenas silêncio. Do corpo da Hidra, ele retirou o veneno. Guardou com ele, não por malícia, mas por instinto, talvez porque entendesse que o mal derrotado nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. O veneno serviria mais tarde. Talvez como arma, talvez como lembrete. Ao voltar, entregou a prova do feito, mas não contou que teve ajuda. Euristeu rejeitou o trabalho por isso. Disse que não contava. E pela primeira vez, Hércules sorriu. Um sorriso triste, porque entendeu que aquele rei não queria sua redenção. Queria vê-lo eternamente curvado. Mas ele continuaria, não por Euristeu, nem pelos deuses, mas porque já estava longe demais para voltar. O quinto trabalho parecia indigno de um herói. Limpar os estábulos do rei Augeas. Mas o rei não era qualquer um, era soberbo, dono de 1000 cabeças de gado e de um orgulho que transbordava como o próprio esterco acumulado em seus campos. Os estábulos não eram limpos há 30 anos. Homens morriam apenas ao tentar se aproximar. E ainda assim, era ali que Hércules deveria ir. Não para matar um monstro, não para enfrentar uma fera, mas para remover o acúmulo dos pecados que os outros deixaram se formar. No caminho, ele não levava espada, nem armadura. Levava cordas, pedras, conhecimento de rios e curvas do terreno. Mas também levava uma raiva silenciosa por estar fazendo o que os outros consideravam abaixo de sua estatura. E, ao mesmo tempo, uma estranha paz. Pela primeira vez, sua força serviria para limpar, não para destruir. Ao chegar, o cheiro era irrespirável. Era mais que sujeira, era abandono, descaso, orgulho petrificado. Os próprios criados riam quando o viram. Um semideus metido na lama dos homens, mas Hércules não respondeu. Observou, pensou, estudou os rios próximos. E então, com uma série de desvios e rupturas, fez a água correr para dentro dos estábulos. A torrente entrou como juízo. Levou com ela anos de podridão, toneladas de fezes, um peso que o mundo fingia que não via. Quando terminou, as paredes voltaram a respirar.
Mas o rei, envergonhado por ter sido exposto por um animal de força, se negou a cumprir a promessa de recompensa. Disse que o feito foi truque e não trabalho. Hércules olhou para ele, coberto de ouro e perfume, incapaz de ver a própria decadência. Na saída, Hércules não disse nada, mas entendeu algo. Os monstros, às vezes, não têm garras. Têm títulos, riqueza e orgulho. E o que fede mais que a carne podre é a mentira acumulada no coração do homem. Ele tinha limpado lama. Mas nenhum rio do mundo poderia limpar um rei que não reconhece sua sujeira. A partir dali, Hércules percebeu que nem todos os trabalhos seriam batalhas. Alguns seriam humilhações. E mesmo assim, ele seguiria. O sexto trabalho levou Hércules ao lago Estínfalo. Lá viviam pássaros de penas metálicas e bicos afiados. Criaturas pequenas, mas letais, que voavam em enxames, soltando guinchos tão agudos que partiam a mente de quem os ouvia. Não eram animais normais, diziam que tinham sido criados por deuses antigos para castigar cidades orgulhosas. E agora, infestavam os céus de uma região silenciosa, fazendo com que o povo abandonasse suas casas. Não havia como enfrentar luz com espada. Não se podia tocar luz, nem alcançar luz. Era como tentar vencer o medo. Quanto mais você luta diretamente, mais ele te cerca, te sobrevoa, te invade pelo som. Hércules chegou ao lago em silêncio. Os pássaros se escondiam nas árvores, mas seu som preenchia tudo. Não havia palavras, só o grito, agudo, repetitivo, incessante. Era como ouvir todos os erros do mundo em uníssono. Pela primeira vez, Hércules sentiu a força se tornar inútil. Tentou subir nas rochas, lançar projéteis, cortar galhos. Nada funcionava, até que, guiado por Atena, recebeu 2 pratos de bronze, que ele mesmo bateu com violência. O som reverberou mais alto que os gritos. E os pássaros, desorientados, levantaram voo. Hércules, então, usou flechas com pontas envenenadas da hidra e abateu alguns. Mas a maioria fugiu, afastada pelo ruído maior que o seu. E assim, o lago voltou a ser um espelho e a floresta, um abrigo. Quando terminou, Hércules sentou-se à beira da água, olhou para o céu, agora limpo, e ouviu, pela primeira vez em dias, o som do vento. Pensou que há ruídos que matam, e há silêncios que curam, e que nem toda batalha deixa sangue, algumas deixam apenas eco. Ele havia vencido algo invisível. E isso o cansava mais do que vencer algo concreto. Era como se o mundo dissesse: há inimigos que não se tocam, apenas se suportam. E assim ele aprendeu que a força verdadeira não é apenas esmagar, mas resistir sem enlouquecer. A 7ª tarefa levou Hércules ao mar. Uma travessia longa, cheia de sal e vento, até a ilha de Creta. Lá vivia um touro selvagem, enviado pelos deuses a Minos, mas desprezado pelo próprio rei quando deixou de servir aos seus desejos. Diziam que o animal era uma bênção que virou maldição. Havia sido prometido a Poseidon em sacrifício, mas Minos o poupou por ganância. Desde então, o touro vagava livre, furioso, sem dono, queimando tudo com sua respiração ardente e seus olhos insanos. Para Hércules, esse não seria um confronto com uma criatura do submundo, mas com um símbolo vivo do poder, que, rejeitado ou mal usado, se transforma em caos. Ao chegar na ilha, o povo não celebrava. Estavam cansados, envergonhados, feridos. O monstro era deles, mas ninguém o enfrentava. Viviam escondidos, esperando que o próprio tempo resolvesse o problema, como se o tempo curasse a omissão. Hércules não esperou. Seguiu as pegadas fundas no chão, os campos chamuscados, os rastros de destruição. Encontrou o touro num campo aberto, sozinho, mas com uma presença que fazia o solo tremer. O animal era imenso, branco como neve, com chifres que brilhavam ao sol como lâminas.
Ele não rugiu, apenas encarou. E então, avançou. Hércules não sacou armas. Sabia que matá-lo seria simples, mas essa não era a tarefa. Ele precisava dominar, não destruir. Parar, não eliminar. Enfrentar uma força descontrolada e fazê-la ceder. O embate foi violento, direto, quase animal. O touro atacava com fúria cega, e Hércules esquivava, segurava, prendia com os braços, com as pernas, com o peso. Por horas, lutaram como iguais, músculo contra músculo, respiração contra respiração. Mas no fim, a persistência venceu. O touro foi imobilizado, amarrado, domado. Hércules não celebrou. Ajoelhou-se diante da criatura vencida, como quem reconhece que existe nobreza até no descontrole. Levou o touro até o porto, caminhando lado a lado. Não o arrastou, guiou. E aqueles que perguntavam como havia conseguido, respondeu apenas que a força deve ser maior quando não é usada para ferir. Ao entregar o animal a Euristeu, o rei se escondeu atrás dos muros. Mandou dizer que não queria vê-lo. Temia a fera, mas temia ainda mais o homem que conseguiu pará-la sem matá-la. Hércules entendeu que, aos olhos do poder, o verdadeiro perigo é aquele que domina a si mesmo. Porque quem não precisa provar nada, já é livre. A oitava tarefa era, à primeira vista, apenas mais uma missão de captura. Mas as éguas de Diomedes não eram animais comuns. Eram monstros com cascos afiados, olhos de loucura e dentes de ferro. Alimentavam-se de carne humana, e o rei que as criava, Diomedes, senhor da Trácia, era tão cruel quanto elas. Não as amava, as usava. Fazia de suas mortes um espetáculo. Prisioneiros, visitantes, servos, todos podiam ser lançados ao curral para o prazer do soberano. As éguas não tinham culpa. Foram treinadas no ódio, viciadas em sangue, moldadas pelo terror. Hércules, ao saber disso, não sentiu medo. Sentiu raiva, não das feras, mas de quem as tornara assim. Chegou à Trácia como quem invade um pesadelo. Os campos eram vazios, os rostos ausentes. As pessoas viviam em silêncio, como sombras. Ninguém falava com forasteiros. Ninguém olhava nos olhos. O palácio de Diomedes era luxuoso, mas impregnado de podridão. Lá dentro, o riso era falso, o vinho amargo, e o rei um homem inchado de crueldade, cercado por guardas e bajuladores. Ao ver Hércules, zombou. Disse que o herói podia tentar, mas que as éguas iriam devorá-lo como a tantos outros. Mandou abrir os portões. O curral se abriu como uma boca. As 4 éguas surgiram negras, sujas, salivando, olhos em chamas. Elas não corriam. Observavam, reconheciam, sentiam cheiro de medo, mas em Hércules não havia medo. Havia compaixão. Ele entrou no curral sem arma. As feras avançaram. Ele as enfrentou com o corpo, desviando, agarrando, contornando. Uma por uma, foi derrubando, não com golpes, mas com firmeza. Lutou como quem segura a dor alheia. Sabia que não eram culpadas, eram espelhos. Refletiam o que um homem cruel havia criado. Quando Diomedes percebeu que poderia perder o controle, mandou os soldados atacar. Mas Hércules os derrotou com fúria. E então fez algo que ninguém esperava. Jogou o próprio rei dentro do curral. As éguas avançaram. Devoraram seu mestre com a mesma fúria com que foram ensinadas a matar. Mas algo mudou. Quando o sangue cessou, quando o cheiro do dono desapareceu, as éguas recuaram. Pela primeira vez, estavam quietas. Hércules se aproximou e, como um pastor, conduziu os animais para fora. Ninguém entendeu, mas as feras sem comando eram só criaturas cansadas. Caminharam atrás dele, domadas não pelo medo, mas pela ausência do mal que as corrompia. Ao entregar as éguas ao rei Euristeu, Hércules não disse uma palavra, mas em seu olhar havia um recado.
O mal não nasce das feras, mas dos homens que as ensinam a matar. E mesmo as criaturas mais monstruosas podem mudar quando o ódio que as alimenta deixa de existir. Naquela noite, Hércules dormiu sem pesadelos, porque soube que não havia apenas vencido, havia libertado. Poucos entendem o que significa sustentar o mundo. Muitos falam disso em metáforas, o peso das responsabilidades, o fardo da vida, a carga da culpa. Mas Hércules sentiu literalmente esse peso. O céu, os astros, o firmamento inteiro apoiado sobre suas costas. Não era mais uma batalha contra monstros. Não era sangue, dentes, garras ou gritos. Era silêncio. Era permanência. E uma eternidade comprimida entre as vértebras. A nona tarefa o levou até o fim da terra, onde vivia Atlas, o titã condenado pelos deuses a carregar os céus sobre os ombros como punição por ter se rebelado. Lá, em um lugar onde o horizonte tocava o infinito e o ar já não era leve, Hércules teve que convencer Atlas a ajudá-lo a encontrar as maçãs douradas do jardim das Hespérides, frutos sagrados, guardados por ninfas e por um dragão de 100 cabeças. Nenhum mortal poderia obtê-los, nem mesmo ele. Mas Atlas podia. Hércules propôs um acordo. Ele sustentaria os céus por um tempo, enquanto o titã buscava os frutos. Atlas sorriu. Pela primeira vez em séculos, poderia se mover, andar, respirar, sem o firmamento esmagando sua espinha. Aceitou de bom grado e partiu, deixando Hércules ali ajoelhado sob a abóbada do mundo. O tempo passou. Horas, dias, talvez mais. O corpo latejava, a mente doía, mas a alma, essa resistia, porque Hércules não pensava na dor, pensava no que ela representava. Sustentar o céu era, para ele, mais do que uma prova de força. Era uma confissão de que estava disposto a carregar tudo, inclusive aquilo que não era seu, para cumprir a penitência. Atlas voltou com as maçãs, orgulhoso. E encantado com a liberdade recém-sentida, disse que ele mesmo as levaria a Euristeu, que Hércules poderia ficar ali, com o céu, para sempre. Mas o semideus, com calma e astúcia, pediu que Atlas segurasse os céus só por um instante, para que ele ajeitasse o manto sobre os ombros. O titã aceitou, e assim que retomou o peso do firmamento, Hércules pegou as maçãs e partiu, não com pressa, mas com dignidade. Porque a verdadeira força, ele já sabia, está também na inteligência e na honra. A 10ª tarefa era buscar Cérbero, o cão do submundo, guardião das portas do Hades. Mas isso, para Hércules, não era mais um desafio, era um símbolo. Porque depois de lutar contra feras, monstros, reis cruéis, o maior inimigo era agora o fim, a morte. O escuro desconhecido que nos espera a todos. Hércules desceu ao mundo dos mortos não com medo, mas com um respeito que raramente mostrara em vida. Ali, ele viu sombras, viu rostos que conhecera, viu também a esposa e os filhos que perdera, mas não pôde tocá-los. Não pôde dizer nada, apenas seguiu. Ao encontrar Cérbero, não usou armas, pediu permissão. Hades, impressionado com sua coragem, aceitou contanto que ele domasse a besta sem feri-la. E assim fez. Encarou os olhos do cão de 3 cabeças, firmou as mãos sobre o pescoço da criatura e a conduziu para fora, como se domasse sua própria morte. Cérbero rosnava, resistia, mas reconhecia que havia ali alguém que não vinha para destruir, vinha para passar. Euristeu, ao ver o cão, entrou em pânico. Mandou devolver a criatura imediatamente, e assim terminou o último trabalho. Hércules havia cumprido todos, mas não sorriu, não descansou, porque ele sabia. A paz não está na conclusão, mas na entrega. Ele havia dado tudo, cada fibra do corpo, cada espaço da alma. E ainda assim, havia algo que não cicatrizava.
A dor do início, a dor da culpa. O fim não veio em batalha, nem em glória. Veio como o último ato de um homem cansado de ser símbolo, envenenado sem saber. Com a túnica que um dia recebera como presente, começou a arder por dentro. O corpo queimava e não havia cura. Em desespero, subiu ao Monte Eta e construiu uma pira com as próprias mãos. Pediu que fosse acesa. Ninguém teve coragem. Então ele próprio se deitou sobre a madeira. E quando o fogo subiu, não gritou, apenas fechou os olhos. Dizem que os deuses o elevaram ao Olimpo, que sua carne virou cinza, mas seu espírito virou constelação, que agora vive entre os astros que um dia sustentou. Talvez seja verdade, talvez não. O que importa é que, com sua morte, ele deixou algo que nenhuma lenda pode apagar. O exemplo de alguém que, mesmo carregando um passado irreparável, escolheu caminhar. Que caiu, errou, matou, mas também lutou para fazer o bem, mesmo quando ninguém mais esperava isso dele. Hércules morreu, mas não como herói, como homem. E é isso que o torna eterno. Hércules não foi apenas um herói de força descomunal. Foi um homem quebrado que decidiu continuar andando. Seus 12 trabalhos não foram apenas tarefas impostas pelos deuses, mas estações de um caminho de dor, culpa, coragem e transformação. Por trás de cada monstro havia um espelho, por trás de cada feito, uma ferida. Ele não escolheu nascer metade Deus, mas escolheu morrer inteiro, humano. Sua força maior não estava nos braços, mas na decisão silenciosa de não desistir, mesmo quando o mundo já o havia condenado. E talvez seja por isso que ele vive até hoje nas estrelas. Porque existem dores que não são vencidas, são carregadas com dignidade. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa de força para seguir em frente e escreva nos comentários. Ser forte é continuar, mesmo sem glória.